Já roda a vinheta. Fábio Dubu, chega pra cá, Fábio Dubu. O que é que tá fazendo aí? Ó, Duda, Lucas e Ney estão me ajudando com o desafio. Hoje é uma mega estrutura, viu, minha filha? Bom dia pra Bom você. Dia. Ei, linda, da semana, linda, obrigada, linda. Adorei obrigada. esse. É frufru ou é babado? É o quê? Babado, né? Tá bem Menina, alto, ela babado. arrasa. Agora, o desafio da semana passada deu o que falar. Bombou demais, gente. Vocês precisam ver. A repercussão foi gigantesca. Aliás, o Mulher Demais tá fazendo um sucesso grande porque é completo, Bruna. É verdade. Com você, minha Oh, meu Deus, filha. muito obrigada, muito obrigada. Eu tô procurando seus defeitos. Agora eu quero saber se Bruna é boa de cognição. Porque assim, eles estão montando aqui uma estrutura com pés e mãos. E aí eu quero saber se você vai conseguir cumprir esse desafio que nós vamos soltar aí na tela. Olha só, será que Bruna consegue, hein? Cadê? Eita, olha pra isso, Bruna. A gente vai ter que ficar descalço. Eu só não sei se eu tô com a meia furada, porque eu não Vai ter que tirar o sapato Vai hoje. ter que tirar o sapato. Então daqui a pouquinho, Bruna, eu quero saber. Tá preparada? Veio no look, Eu acho né? que eu não vim preparada, não. Aí Fábio disse assim, Bruna, vá de calça. Porque assim, o desafio de amanhã, ele me disse ontem, né? O desafio de amanhã é melhor você ir de calça. Não vá de vestido, não. Não vai de vestido, Mas não? não sei se vai rolar aqui, não. Vou ter que me organizar. Não, você tá organizada. Agora, quem parece que não tá muito organizado, sabe quem é? Bela e Graciane. Ave Maria. Tu conhece esse casal? Conheço, conheço. Dá o que falar. Ela come 300 ovos por dia. Eu tô achando... Bora sentar, tu quer Bora, sentar, chega. Bruna? Tá tão bonita. Eu vou sentar aqui enquanto a gente tá falando de Bela e Graciane. Olha só. Ela tá gastando, eu acho, dinheiro com muito ovo e não tá pagando aluguel. Tu acredita que eles receberam uma ordem de despejo por uma casa em São Paulo, Bruna? Eu acho o seguinte, é muito constrangedor uma situação como essa, né? Demais. Mas assim, foi porque eles não estavam pagando? Ó, é o seguinte, essa casa está alugada há um bom tempo e, de acordo com a nota emitida pelos advogados, não foi o Belo e nem a Graciane que diretamente alugaram a casa. E eles em si não habitam essa residência. Tá uma história mal contada que eles nem a público ainda vieram esclarecer. Sim. Mas a dívida é em torno de 300 mil reais. Caramba! É um aluguel. É muito dinheiro! É um aluguel caríssimo. Mas vamos ver no que vai dar, né? Paga, Belo. Não adianta ter esse corpão todo se você não usa. Porque eles ganham bem com Publicidade, publicidade, né? E tal. Mas pague, pia só, menino. Cuidar de um cachorro olha desse é caro. isso. Você tem dinheiro pra cuidar do cachorro. Se tem dinheiro pra cuidar desses corpos esculturais, deve ter dinheiro pra pagar um aluguel, né, gente? Vamos ver, né? É, vamos aguardar, vamos aguardar. Em breve eles devem se pronunciar. Que mais? Povo veaco. Ei, Fábio Júnior. Menina, essa semana pra Fábio Júnior foi bem intensa. Isso porque um fã, num show lá de Sorocaba, foi morto por uma briga durante o show. É sério? Ele morreu, um advogado faleceu. Só que o que também chamou muita atenção das mídias do Fábio essa semana foi que ele desviou de um segurança para falar com um fã portador de deficiente. Olha só a cena, todo mundo ficou comovido. Veja. Deixa eu ver. Foi super carinhoso. O que você achou, Bruna? Muito carinhoso da parte do Fábio Júnior, Muito né? carinhoso. Agora, essa história de contato com os fãs tem dado o que falar, né? Nesse meio artístico. Começou lá com a Joelma, lembra? Não quis atender o Não quis fã. atender. Aí depois foi o Roberto Carlos. Ixi, não, Lembra? Roberto Carlos tá sem paciência. Sem paciência, zero paciência. E o Fábio Júnior, ele foi muito criticado pela forma como ele desviou desse segurança. Foi. Que certamente é um profissional que estava fazendo ali o papel dele. Eu acho. Né? E a gente vê que ele é um profissional já antigo na profissão, junto com o Fábio. Sim. Esses são os relatos. Mas o que acontece? Eu também achei um pouco abrupta a ação do Fábio, né?
Eu não sei se é porque ele viu que os fãs realmente não fariam nenhum mal. A mulher arrancou o colar do pescoço de Gustavo Lima, um colar de prata. Mas aí ele viu que não tinha nenhum perigo e quis se aproximar. E foi bonito, assim, para o marketing dele, foi fantástico. Acho que o Fábio Júnior... ninguém sabe o que aconteceu, né? Porque podia estar já aí um burburinho meio, né? Uma confusão. E pode ser que tenha sido isso, eu acho. Tu trata todos os fãs, né? Bruna tira foto com todo mundo. Olha, eu fico pensando. Ela no supermercado gravando, segurando o LED. Eu sou dessas, tem que participar. Agora, sim, a gente tem um recorte muito menor, mas uma projeção muito bacana a gente teve lá no Arraiá da Correio, né, Fábio? Verdade. Porque a gente tem o contato com o público assim, através da tela, através das redes sociais. Mas no Arraiá, depois da retomada, da volta, no pós-pandemia, foi a primeira vez que a gente teve esse contato com o público. Então a gente consegue ter um pouquinho, assim, da percepção de como é para os artistas direto, assim, né? Praticamente todos os dias. O assédio dos fãs em relação... É bem intenso. E Bruna de Maria Bonita, pronto, aí torou. Agora, vamos falar de um assunto muito polêmico, que cabe à nossa reflexão aqui. Giovanna Eubank relata episódio de racismo contra os seus filhos em Portugal. Não tem outra pauta que não essa que bombou durante os famosos essa semana. O Bruno Gagliasso também estava na cena, que é o esposo da Eubank, mas a cena que mostra a maior revolta e a repercussão foi da Gil defendendo os filhos, Titi Bless. O Bless, que é o menorzinho, ele estava na cena, mas ele estava brincando. Sim. A Titi foi a mais afetada, porque uma senhora mal educada, grosseira, ignorante, começou a fazer xingamentos pesadíssimos, tanto aos filhos da Gil e do Bruno, quanto também de 15 angolanos que estavam lá. Palavras que não valem a pena a gente nem reproduzir aqui, porque são de péssimo gosto. Vamos ver um pouquinho da reação da Giovanna. Uma filha de uma p... Isso você é horrorosa, feia. Você é nojenta. Olha pra você, olha pra você. Olha pra cara. Olha pra cara. Pena, sabe o quê? Você não é amarrada, você é uma nojenta. Você merece, sabe o quê? Você merece soco, você merece uma porrada na tua cara. Isso você merece. Vai! Vai presa, racista, filha da p... Vai, filha da p... Vai presa! Vai! Nossa, a gente até fica impressionado com a reação da Giovanna, mas é natural essa reação. Inclusive, ela reconheceu que agrediu, deu uma tapa na cara da mulher. E eu acho que muita gente faria da mesma forma, porque é uma coisa que não se controla, né, Bruno? Exato, eu acho que quando envolve filho, né, Fábio, ainda mais numa situação dessa, porque a Giovanna e o Bruno, eles sabem que vão passar por isso. Porém, são pais, de toda forma, são pais. Então, assim, eles querem proteger, eles querem acolher essas crianças, de alguma forma combater o racismo, mas, assim, eles sabem que vão passar por isso. E é tão triste, né, Fábio? A gente pensava, poxa, eu vou precisar lidar com essa situação. A gente não precisava lidar com esse tipo de situação, né? E eu até vi uma entrevista do Bruno dizendo que a esposa dele, no caso a Jo, ela não agrediu, ela reagiu àquela situação, né? E é importante a gente trazer esse assunto pra cá, não somente para repercutir uma fofoca, um fuxico, que a gente traz com uma leveza, mas a gente também traz como reflexão aqui, né, Fábio? A nossa fofoca nunca é vazia. Então não custa reforçar que racismo é crime. A gente vai conversar agora via chamada de vídeo com a Daniela Brandão, que é advogada, vice-presidente da OAB Paraíba. Ela vai conversar com a gente agora, ao vivo. Bom dia, doutora. Seja bem-vinda ao Mulher Demais. Bom dia, Bruna. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos os ouvintes. Não sei se vocês estão me ouvindo bem. Por favor, me ajudem. Estamos ouvindo bem. Você nos ouve bem também? Sim. Então, tudo certo. Doutora, claro que é uma situação extremamente polêmica, revoltante, que ganhou aí o Brasil, né? Muitas pessoas se revoltaram, inclusive nas redes sociais, se pronunciando, famosos e anônimos. Mas é importante a gente trazer esse assunto para cá, porque a gente precisa saber o que caracteriza esse crime de racismo, doutora. Bruna, realmente foi uma situação muito revoltante e lamentável
Infelizmente, nós vivenciamos todos os dias episódios dessa natureza, aqui no mundo inteiro, né? Independente de classe social. Eu morei 8 anos também fora, na Itália, e eu vi muito racismo e muitos episódios revoltantes, né, com os imigrantes, e é uma pena, né? Nós combatemos. Eu acredito que a nossa legislação brasileira, ela avançou muito nesse sentido, né? O que a gente precisa avançar é realmente na leitura que os cidadãos e a humanidade faz com relação ao racismo, né? Então, ofender todo, desprezar e tratá-la de uma forma subalterna ou inferior, né, caracteriza o racismo, né? E em paralelo nós temos também a injúria racial, né, que é a ofensa individual a cada ser humano, menosprezando, né, e ofendendo a sua dignidade, né, como, por exemplo, nós vemos muito aí nos jogos de futebol, que chamam os jogadores de macacos, enfim. Esse tipo de ofensas se enquadra na injúria racial, que nós temos explicitamente bem enquadrado no nosso Código Penal. Em relação a esse Código Penal, Bruna, não se aplica necessariamente, e isso é até bom a gente ressaltar, lá em Portugal, porque não se enquadra no Código Penal português o crime de racismo. Isso é um absurdo. Sim. Tanto é que a senhora que estava alcoolizada já ofensa. Eu queria saber qual é a punição no caso, doutora, em relação à perspectiva, Bruna, da vigência de uma lei portuguesa em relação à do Brasil. Como é que isso pode ser solucionado? Fábio, vamos esclarecer um pouco, certo? É um pouco delicado, porque são legislações diferentes, né? A nossa e a portuguesa. Mas lá, apesar de não ter uma conduta típica, né, criminosa específica, como nós temos aqui de injúria racial, lá eles têm, no artigo 240, item 2, linha B, a questão da discriminação. E fala-se também em questão de etnia, de raça, não é? Então, eu acredito que é uma questão de interpretação e também conjunto probatório, porque tem câmeras, tem testemunhas, inclusive outras pessoas foram ofendidas, né? Tinham lá 15 angolanos, segundo as matérias que nós tivemos aí acesso na mídia, que também foram ofendidos, né? Que voltem para a África, seus pretos imundos, enfim. Então, a injúria está clara, a discriminação está clara. Para mim, eu não tenho dúvidas que existiu, né? Foi um episódio muito claro. Agora, o enquadramento vai ser uma questão realmente de defesa e de interpretação, né? Eles não têm um tipo legal específico de injúria racial, mas a injúria existe sim, e o crime de discriminação também existe, tá certo? Perfeito. Doutora, muito obrigada, pela sua participação. A gente falou aqui sobre o crime, sobre a punição. Importante também falar sobre os canais de denúncia, né? Para alguém que presencia, por exemplo, não necessariamente a vítima, né, Fábio? Sim. Mas alguém que presencia, inclusive nesse caso da Giovana e do Bruno, eles não puderam nem registrar, né? Com o celular, por exemplo. Foi uma outra pessoa que fez o registro, que contou aí como prova na questão do crime. Então, doutora, explica pra gente quais são os possíveis canais de denúncia, como a gente combater o crime do racismo. Bem, primeiramente, eu tenho a minha convicção que nós não estamos em tempos de silenciar. Não é tempo de silêncio, é tempo de denúncia, né? Nós precisamos resgatar essa dignidade, né, que foi condenada historicamente de toda uma população negra, não é? Então, temos aqui a nossa Delegacia de Crimes Especializados. Dr. Falcone, que é o delegado que está à frente, tem uma sensibilidade incrível, né, com o tema. Eu parabenizo, porque realmente nos atende sempre quando necessitamos. Então, temos a Delegacia de Crimes Especializados, a DECRAD, que está à disposição de qualquer cidadão. Então, eu incentivo, denunciem. Temos também na OAB a nossa comissão de combate ao racismo e discriminação. Então, assim, temos ouvidores, todos podem se reportar à OAB. Nós temos aqui o Centro João da Lula, que é um centro estadual de racismo.
Então, o centro também possui advogados, né, que vão dar orientação jurídica. Então, para mim, o ponto-chave não é tempo de silêncio, é tempo de denúncia. Não podemos nos calar. Então, da mesma forma que Bruno e Giovana, são atores, enfim, reconhecidos nacionalmente e internacionalmente, por isso que estão dando ouvidos. Mas, independentemente, nós, dentro dos nossos limites, do nosso pequeno mundo, nós precisamos falar e denunciar. Perfeito. Doutora Rafaela, muito obrigada pela participação mais uma vez. Obrigada a vocês. Ótimos esclarecimentos, né, Fábio? Excelente Até serviço. a próxima. Obrigado, Bom doutora. trabalho. Um bom dia a todos. É uma frase muito conhecida, Fábio, que diz que não basta não ser racista. É preciso ser antirracista. É uma frase da filósofa americana Angela Davis, que a gente deve levar aí para o nosso cotidiano, para a nossa rotina. Vamos dar uma pausa? Gratidão, Bruna. Você é espetacular. É um serviço que nem todo mundo sabe fazer. Ai, uma delicadeza incrível. Bondade sua. Daqui a pouquinho tem mais Fuxico, viu? Vamos dar uma pausa rápida aqui no Mulher Demais? Então, na volta tem mais Fuxicos com Fábio Dubu. O nosso desafio caiu na rede, receita na cozinha e muito mais. Intervalo rapidinho.